Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma reflexão do livro de Marcos. Hoje a gente vai falar sobre os saduceus e a ressurreição. São duas coisas aqui que não se casam muito bem, não casam muito bem. E essa passagem está em Marcos, no capítulo 12, do 18 ao 27. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma rápida introdução. Aqui eu tenho como introdução, falar sobre os saduceus. Eles fazem uma emboscada, ou tenta fazer uma emboscada, É uma emboscada diplomática, para tentar pegar Jesus, errando acerca da lei, de Israel, acerca da lei de Moisés. E eles indagam Jesus acerca da ressurreição. É uma indagação até meia irônica e meia sarcástica da parte deles, porque a ressurreição era algo que eles não acreditavam. Eles estudavam muito a lei de Moisés, porém eles não acreditavam nessa parte da ressurreição e outras coisas a mais que a gente vai tratar nesse vídeo. E também eu quero falar sobre a questão da abordagem que os principais grupos religiosos da época fizeram com Jesus, Desde o capítulo 11 até o 12, a gente vem estudando, e vocês vão ver depois dessa passagem aqui, ainda vai ter outro momento de Jesus e os escribas, ou um escriba. A abordagem que eles fizeram para tentar pegar Jesus, com algum erro, com alguma falha acerca da lei de Moisés. E aí eles vieram vários grupos, Vieram os grupos dos sacerdotes, vieram os saduceus, fariseus, anciãos, até herodianos, foram interrogar Jesus, para tentar pegar Jesus com alguma falha. E escribas também, que a gente vai ver aqui novamente, já no meio do capítulo 12. Então, assim, veja que são vários grupos religiosos da época que abordaram Jesus, tentando tentando pegar Jesus com alguma falha, para tentar prender Jesus, para tentar desmoralizar Jesus. Enfim, eles estavam fazendo tudo contrário acerca do que Deus estava pedindo para que eles fizessem. E a gente vê aqui em Marcos 12, 18, do 18 ao 27, como eu falei, essa passagem aqui, ela fala sobre o penúltimo interrogatório que Jesus sofre, eu posso dizer assim, com esses religiosos, Aqui são os saduceus, interrogando Jesus. E mais à frente a gente vai ver o último interrogatório, que é de um escriba, um dos escribas, assim fala a passagem aqui. E a gente vai ler o texto para a gente começar a entender o que foi que aconteceu aqui nessa época. Amém? Então vamos lá. O título aqui na minha Bíblia diz assim: Os saduceus e a ressurreição. Aqui está no capítulo 12, verso 18 ao verso 27. E a palavra diz o seguinte: Então os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, aí aqui ele começa a contar uma história, sem pé e sem cabeça. Diz: Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher.
Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Aqui por si só, a passagem ela já é autoexplicativa. Eu acredito que aqui ela já está explicando muitas coisas. Tem outras e outras coisinhas aqui que a gente só sabe quando a gente esmiuça um pouquinho o texto. A gente, quando pega algum material de apoio para dar uma estudada, é que a gente vai entender melhor o contexto, né? Entender melhor alguns significados aqui. Mas vamos dar uma passada aqui de forma resumida, de forma sucinta, e eu acredito que vai dar para a gente entender o contexto dessa passagem nessa época. Amém? Então aqui é o seguinte, no verso 18, né, Marcos já dá um spoiler sobre quem são os saduceus, né? Os saduceus, ele tinha uma crença e eles tinham, como é que eu posso dizer, eles tinham um apego, eles tinham uma inclinação maior à questão da lei, a lei de preferência, a lei civil. Eles gostavam mais dessa questão da lei. Eles estudaram, eles eram mestres na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E que a Bíblia fala, alguns estudiosos falam que foi Moisés que escreveu. E eles preferiam esses livros, eles acreditavam mais nesses livros, no conteúdo desses livros, porque, segundo eles, foram livros ditados por Deus, né? Foi escrito por homem, porém foi ditado por Deus. Porém, eles não acreditavam, eles deixavam a desejar, eles negligenciavam algumas passagens, algumas coisas aqui da própria Torá, como por exemplo algum fato histórico, né? Algum fato histórico, e também sobre anjos, demônios, sobre ressurreição, né? Eles não acreditavam nessa parte aí. E assim, isso era muito contraditório. Porque eles visavam na época não somente a lei de Moisés, mas também a questão política. Eles eram muito apegados a essa questão política. Eles queriam de status, gostavam de poder. Por isso que eles atropelavam aqui a maior parte das escrituras. E outra coisa, eles não gostavam de nenhum outro livro sem ser os livros da Torá. Todos os outros livros do Antigo Testamento eles não davam crédito, porque, segundo eles, eram livros inspirados por Deus, né? E não ditados por Deus, como a própria Torá. E escrito por homens, né? Todos os livros foram escritos por homens. Eu posso até ser ousado em falar isso. E aqui no 19 ao 22, a gente vai ver aqui eles usando a lei do levirato. Para quem não sabe, a lei do levirato, né, como ele até contou aqui uma história, eles criaram uma história aqui, é uma lei que ela permitia que um irmão casasse com a sua cunhada quando o seu irmão falecido não deixava descendência, né, descendente homem, né, tinha que ser do sexo masculino, porque na época
mesmo antes dessa lei ser escrita aqui na Torá, mesmo antes, isso era um costume dos povos antigos. Então, os povos antigos, bem antes de Abraão, eles já utilizavam esses costumes como lei para o seu povo, né, para a sua nação. Então, aqui eles usam a lei do levirato, né, que é a lei que o irmão ele casa com a cunhada, ele tem o direito e o dever também de casar com a cunhada quando o irmão dele que morreu não deixou descendente homem, né, descendente do sexo masculino, para poder garantir a sua linhagem, né, a sua descendência, né? E essa cunhada ela tinha que casar com um irmão mais próximo, de preferência aquele irmão que foi criado tudo na mesma casa. E assim, aquele filho, né, quando a cunhada junto com o cunhado eles tivessem o primeiro filho ou tivesse algum descendente do sexo masculino, aquele filho ele iria pertencer ao falecido. Então assim, praticamente o cara era pai biológico, porém não era considerado pai. Ele era considerado como um tio. Era meio esquisito isso aí, mas era assim que funcionava na época, e isso aí ajudava muito essa questão do machismo na época, porque as mulheres, como no contexto histórico aí, a gente sabe que as mulheres foram muito menosprezadas, muito, como é que se diz, muito deixadas para trás, né? As mulheres elas foram muito afetadas, né, com relação acerca do machismo, acerca da ignorância, né, de maus tratos, de muitas coisas que existiam na época. Até hoje existe, mas na época a coisa era pior. Então o levirato ele dava essa segurança para a mulher, porque se não tivesse o levirato, essa mulher ela poderia perder os seus bens pela família do marido falecido. Ela poderia, porque a mulher ela não tinha valor de quase nada nessa época. Então assim, só quem tinha força, né, poder para alguma coisa era quando tinha um homem na família, né? Então esse homem é quem garantia toda a moral da família, né, toda a segurança da família. Então era muito importante um homem numa casa, principalmente quando a mulher era viúva. Quando a mulher era viúva, era um abandono total. Se essa mulher ela não fosse uma mulher de fibra, de garra, né, rica, né, tivesse pessoas ali com ela, essa mulher ela não ia conseguir sobreviver numa sociedade tão preconceituosa dessa época. Então aqui, o contexto, né, dessa história, né, que os saduceus criaram aqui, é justamente esse aqui do levirato. Eles criaram essa história aqui, sem pé, sem cabeça, para poder fazer uma pergunta que nem eles acreditam, de um assunto que nem eles acreditam. Então, no verso 23, eles fazem essa pergunta, né? E é uma pergunta acerca da ressurreição, né? É uma pergunta, não só uma pergunta como de forma oculta, é um plano maligno, né? Porque a gente está falando aqui de uma pergunta feita ao Senhor Jesus, né? O Filho de Deus, né? Hoje ele quem está à destra de Deus Pai, reinando, e ele estava aqui fazendo a obra de Deus, e de repente chega uma turma dessa aqui, dizendo que conhecia a lei de Deus, e faz um papelão desse. Então assim, eles fizeram essa pergunta aqui, né? Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Não tinha essa questão. Onde foi que eles foram buscar essa questão de quando a pessoa ressuscitasse, iria casar novamente, ou iria uma mulher ia pertencer a qual homem? Que história é essa? Não sei de onde eles tiraram isso aqui. É por isso que eu considero que essa pergunta aqui, ela foi não só maligna, como ela foi muito irônica e muito sarcástica, né? Não tinha lógica essa pergunta aqui.
nem no contexto histórico, nem no contexto bíblico, em nenhum contexto aqui. Então, assim, chegava a ser tão irônico que chegava até a ser engraçado. Era tão irônico que chegava a ser engraçado. E no 24, Jesus ele responde com uma contra-pergunta, né? E é uma contra-pergunta repreensiva. Veja o que Jesus diz aqui, ó. Respondeu-lhes Jesus: não provei o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Veja que Jesus ele faz uma contra-pergunta, né? E automaticamente ele está respondendo aqui. E repreendendo também. E foi muito, como é que se diz? Coerente essa repreensão de Jesus. E aí entra no 25, né? Do 25 ao 27, Jesus ele começa a ensinar. Como sempre, Jesus paciente, Jesus ele vê não só a ignorância, ele vê não só a incredulidade, ele vê não só também o sarcasmo, mas mesmo assim ele é compassivo, ele é misericordioso, né? Ele é bondoso e ele mesmo assim ele ainda ensina. Você tem que ter estômago para você ensinar uma coisa para alguém que se diz conhecer muito, né? Se diz conhecer muito do assunto e faz uma pergunta irônica. E outra coisa, a resposta que você vai dar é uma resposta que eles nem vão querer ouvir, né? Por tamanha ignorância, por tamanha incredulidade, por tamanha como é que se diz? Por tamanho sarcasmo deles. Aqui Jesus, eu tenho certeza que Jesus ele respondeu, mas esses homens não quiseram nem ouvir. Ficaram só lá, né? Olhando, eu acredito, né? Sem dar muita importância, eu posso dizer assim. E Jesus ele fala no 25: pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés? No trecho referente à sarça, como Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Jesus ensina de forma magnífica. E outra coisa, tem algo aqui que Jesus acabou de revelar, que eles não tinham noção de que isso poderia existir. Eu, particularmente, não tinha noção, eu não conseguia enxergar isso que eu vou falar agora, nesse trecho aqui, que está em Êxodo, no capítulo 3, no verso 6, referente à sarça, né, que é acerca da ressurreição. Jesus aqui ele está revelando a ressurreição. Quando ele fala que Deus disse, quando ele fala assim, quando Deus falou com Moisés, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, ele está dizendo que nessa época aqui, né, quando Deus falou com Moisés, Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido há muitos anos. Ninguém, a gente pode dizer assim aqui que, vamos colocar aqui, Jacó, ele deve ter morrido aí há mais ou menos 430, 450 anos atrás, ou 400 anos atrás, né, antes desse episódio aqui. E eu não vou nem dar um palpite aqui sobre Isaac nem Abraão, que foi muito, muito mais para trás, né? Então, assim, ele faz aqui menção a Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus, ele quando promete algo, ele cumpre, né? A sua palavra, ela se cumpre. Se você ler as Escrituras, você vai ver que tudo que Deus revelou ao homem, para que o homem profetizasse, né, para a humanidade, ou seja lá para qualquer tipo de assunto que aconteceu aqui, aconteceu.
de fato a profecia ocorreu, né? Ela foi, como é que se diz, executada, né? No tempo certo. Tem muitas outras profecias que irão se cumprir daqui para o fim dos tempos. Mas se você olhar aqui para Jesus mesmo, ele veio cumprir a lei da salvação, né? Ele veio cumprir a profecia da salvação, aliás. E ele cumpriu muitas outras coisas que a gente no Novo Testamento todinho vem revelando as coisas que Jesus cumpriu. Então aqui, quando Deus fala que é o Deus desses homens aqui que já morreram, isso significa que para Deus esses homens estão vivos. Porque para Deus o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. Então esses homens, eles morreram na fé, eles morreram, entre aspas, a carne, o corpo morreu. Porém o espírito aqui deles, quando eles morreram, o espírito estava salvo por causa da fé deles. Então esses homens, automaticamente, eu posso dizer que eles foram ressuscitados. Entendeu? Mesmo que eles só se levantem no juízo final, né? No fim dos tempos, né? Que ninguém sabe quando é que vai acontecer. Mas para Deus é como se isso já tivesse acontecido. A mesma coisa é Jesus, né? Jesus, quando ele falava acerca de alguém, né? Sobre o potencial de alguém, quando ele chega para o seu discípulo e diz: a partir de agora eu quero que vocês sejam pescadores de vidas. Então, assim, aqueles homens não conheciam as Escrituras, aqueles homens não conheciam, não sabiam nem o que era isso que Jesus falou, na verdade. E Jesus falou para ele como quem já tinha acontecido. Jesus, quando fala, ele fala já num tom de que aquilo se cumpriu. Só basta crer, só basta tomar posse. Então aqui a gente vê de forma bem oculta Jesus revelando a ressurreição, né? Jesus revelou a ressurreição num texto que estava tão oculto que isso ficou despercebido aos olhos de muitos. Eu creio que de muitos mesmo, inclusive dos meus olhos, porque eu não tinha ideia de que isso aqui falava sobre a ressurreição, até ler esse texto. Amém, meus irmãos? Então, assim, antes de finalizar, eu quero dar 3 conselhos, né? Baseado aqui nesse contexto aqui dessa passagem. Primeiro não complique a lição de Jesus, né? Apenas acredite, apenas siga o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, né? Abra o seu coração, né? E faça o que Jesus fez. Jesus, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Não foi qualquer morte. Foi doloroso, foi sacrificante demais. Mas Jesus, ele obedeceu a Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele obedeceu a sua missão, né? Ele obedeceu à vontade de Deus. E ele não quis saber do tamanho do problema que ele estava enfrentando. Ele não quis saber do perigo que ele iria correr e nem do tamanho da dor que ele iria passar, que ele iria sentir. E o último pratique os mandamentos de Jesus e encontre paz, aquela paz que excede todo e qualquer entendimento. Amém, meus irmãos? Para vocês aí, desejo uma boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja em sua casa, esteja em sua família, esteja em sua vida. Que a paz do Senhor Jesus reine no seu coração. E você só consegue dar a paz a alguém se você estiver em paz. Então que vocês fiquem em paz, e espero também que essa passagem aqui ela tenha edificado a sua vida, assim como ela está edificando a minha vida e a minha família. Fique com Deus e uma boa noite mais uma vez.